Meu nome é Yara, eu sou bibliotecária aqui na Biblioteca Setorial Moarama. Para nós é um prazer estarmos aqui reunidos com vocês, tá? Hoje nós assistiremos à capacitação da Bruna, né, que vai nos informar sobre dominando as normas para a formatação de trabalhos acadêmicos. A Bruna, ela é bibliotecária, documentalista da UFO, graduanda em História, especializando-se em Direito Médico e da Saúde e em Direitos Humanos, especialista em Literatura Infanto-Juvenil e em Leitura e Produção de Textos, como também em Lei Geral e Proteção de Dados, tá? E em Direito Constitucional. Já é graduada em Biblioteconomia, né, e Documentação, e em Letras Português e Literaturas, né, como também em Arquivologia. A Bruna tem um currículo extenso, né, que muito nos honra de fazer parte do sistema de bibliotecas da Universidade Federal de Uberlândia, como bibliotecária, né, e está disposta a nos passar seus conhecimentos. Eu vou fazer a minha autodescrição e logo em seguida eu passo para a Bruna fazer a dela, tá? Eu sou uma mulher branca, de pele bem clara, cabelos nos ombros com luzes, olhos claros, estou usando uma blusa verde, óculos e uma presilha no cabelo. E para nós é um prazer estar aqui com vocês. Bruna, você pode dar início a mais uma capacitação. Vou te passar aqui para o microfone, né? E à medida que vocês tiverem dúvidas, ou vocês podem abrir o microfone, né, e perguntar, ou podem ir digitando no bate-papo e a gente vai conversando com a Bruna. Pode ser, Bruna, dessa maneira? Ou prefere que deixe tudo para o final, as dúvidas? Não, que for melhor para vocês. Para mim tá ótimo. Então tá certo. E muito obrigada pela presença e a palavra é sua, Bruna. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu me chamo Bruna. Agradeço o convite e a participação de mais um programa de competência de informação. Eu sou bibliotecária da Biblioteca Setorial de Monte Carmelo. Vou fazer minha autodescrição. Sou branca, de cabelo castanho escuro abaixo do ombro. Estou usando uma blusa preta com alguns detalhes coloridos. E é isso. Então, vou desligar meu webcam por agora para a gente poder avançar com um treinamento. E assim que for aparecendo as dúvidas, pode colocá-lo no chat ou perguntar pelo áudio, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela, só um minuto. Compartilhou? Sim, está compartilhando, tá? Eu vou fechar também minha webcam para a conexão ficar melhor, tá? Vamos falar sobre os trabalhos acadêmicos, tá? Essa é a norma 14.724, que tem como princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, são as teses, dissertações, trabalhos de conclusão de curso, entre outros. Nós temos como estrutura a parte externa, a capa e a lombada, sendo a capa um elemento obrigatório e a lombada um elemento opcional. Já na parte interna são os elementos pré-textuais, tendo como elementos obrigatórios a folha de rosto, a folha de aprovação, resumo na língua vernácula, resumo na língua estrangeira e o sumário. Nas opções, nas etapas do opcional são as erratas, dedicatória, agradecimento, epígrafe, lista de ilustrações, lista de tabelas, lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos, tá? A parte interna são os elementos textuais, que são introdução, desenvolvimento e conclusão.
e a parte interna são dos elementos pós-textuais, são referências, que é um elemento obrigatório, glossário, apêndice, anexo e índice, elementos opcionais. Na capa, que é um elemento obrigatório, tem que conter as seguintes informações: nome da instituição, que é opcional, autor, título, subtítulo, se houver, precedido de 2 pontos ou destacado, volume, caso seja volumado, local, que é a cidade, e ano de entrega do trabalho. Na lombada, ela é opcional e ela segue a norma 12.225 de 2024. Tá? E ela deve conter autor, título, ano de entrega do trabalho e outros elementos. A parte externa ela é composta e da igual dessa imagem. E essa aqui é a lombada, que está aqui no número 2, e essa aqui é a capa. Tá? A folha de rosto, um elemento obrigatório, tem que ter no anverso nome do autor, título e subtítulo, se houver, volume, se houver mais de um, específicas, tipo de trabalho, tese, dissertação e outros, e o objetivo da aprovação, disciplina, grau pretendido e outros, nome da instituição e área da concentração, nome do orientador, cidade e ano. Exatamente como essa imagem aqui, tá? Eu vou subir um pouquinho para que vocês possam visualizar. O autor, o título, o texto que a gente havia falado, a linha de pesquisa, o orientador, o local e o ano. A folha de rosto, que é um elemento obrigatório, deve conter no verso a ficha de catalogação, tá? Que é essa daqui. Aqui vai conter todas as informações do trabalho: autor, assunto, orientador, título, ano, tá? Quantas páginas e outras informações. A errata ela é opcional, consiste numa lista de erros ocorridos no texto seguido das correções, em papel avulso ou encarte acrescida ao trabalho depois de impresso, constituída pela referência do trabalho e o texto da errata. Exatamente aqui. Você vai colocar no título errata, né, centralizado em negrito, a referência do trabalho e fazer uma pequena tabela contendo a folha, onde está o erro, a linha onde está o erro e onde se lê e leia-se, corrigindo, né? Onde está o erro e a correção do erro. Folha de aprovação é um elemento obrigatório, deve conter o nome do autor, título e subtítulo, se houver, a natureza, tipo do trabalho, objetivo, nome da instituição, área de concentração, data de aprovação, nome, titulação, assinatura dos membros da banca examinadora e a instituição a que pertence. Ela fica exatamente assim, tá? Nome do autor, o título, o texto, linha de pesquisa, local, a data de defesa e aqui a lista da banca, tá? Com a titularidade, o título do professor, se é doutor, e a instituição a que pertence. A dedicatória ela é opcional, é um texto em que o autor presta homenagem ou dedica o seu trabalho. Vamos ver aqui que a dedicatória não está escrito aqui dedicatória. Então, ela só aparece uma folha em branco com a dedicatória do autor para quem ele quer homenagear ou dedicar seu trabalho. Os agradecimentos ele é opcional, ele aparece centralizado em negrito, em caixa alta, diferente da dedicatória. Tá? A epígrafe também é opcional, é uma citação seguida de indicação de autoria relacionada com a matéria tratada no trabalho. Ela é elaborada conforme a ABNT 105/20. Pode também constar nas páginas de abertura das seções primárias. Ela fica recuada, tá vendo? No final da página. E ela não aparece escrito epígrafe, tá? O resumo na língua vernácula, ele é obrigatório, é a apresentação concisa dos pontos relevantes do texto na língua, do conteúdo do trabalho, fornece uma visão rápida e clara do conteúdo e das conclusões.
é utilizado de 150 a 500 palavras em um único parágrafo. Ele é elaborado de acordo com a 6028. Já o resumo na língua vernácula, não, perdão, continua. Tem a palavra-chave, acrescida de 2 pontos. Ele fica exatamente assim. Iniciados com letra minúscula, exceto substantivos próprios, e nomes científicos separados entre si por ponto e vírgula, e finalizados por ponto final, tá? Agora, o resumo na língua estrangeira, ele também é obrigatório, segue o mesmo padrão do resumo da língua vernácula, e a palavra-chave no mesmo idioma do resumo da língua estrangeira, tá? As listas, elas são opcionais, elaboradas de acordo com a ordem de apresentação no texto. Cada item é designado pelo nome específico, travessão, título e respectivo número da página. Elas ficam assim. Claro. Vou aumentar só um pouquinho para vocês verem. O gráfico não fica todos os gráficos e depois todos os quadros. É de acordo com o que vai aparecendo no texto, tá? A mesma coisa, a lista de tabelas. Elas são separadas, tá? Lista de ilustração e lista de tabelas. A lista de abreviaturas, deixa eu terminar um pouquinho. A lista de abreviaturas e siglas são relacionadas em ordem alfabética e os itens são seguidos das palavras ou expressões correspondentes por extenso. Assim. Lembrando a ordem alfabética, separada por um travessão e o texto relacionado. A lista de símbolos, elaborada de acordo com a ordem apresentada no texto, símbolos seguidos por seus respectivos significados. O sumário é a enumeração das divisões, seções e outras partes na mesma ordem e grafia em que aparecem no trabalho. Elaborado conforme a 6027, a palavra sumário deve ser centralizada na página e com a mesma fonte utilizada para as seções primárias. Os elementos pré-textuais não podem constar no sumário, ou seja, não pode constar os agradecimentos, o resumo, a epígrafe, a dedicatória, tá? Então, o sumário ficaria, teoricamente, assim, começa com a introdução, né? E aí ele é centralizado, né? Ele é justificado, e você está vendo que no 3.1 é na mesma altura da introdução, então ele fica alinhado, tá? Só que eles vão mudando de acordo, os níveis vão, aqui está em caixa alta, já o 3.1 está em caixa alta, mas não está em negrito. Os destaques dos níveis, das seções, têm que ser modificados de acordo com o que elas vão alterando, tá? E elas não se repetem. Os elementos textuais, introdução, desenvolvimento e conclusão. Elementos pós-textuais, as referências, os glossários, apêndice e o anexo, e índice. As referências elas são obrigatórias, é um conjunto padronizado de elementos descritos que permitem a identificação individual dos documentos citados, obrigatório e consultados, elaborados pela 6023, tá? O glossário, ele é opcional, é uma lista em ordem alfabética de palavras ou expressões e técnicas de um determinado campo de estudo, acompanhado das respectivas definições. É bem parecido com a questão tipo de um dicionário, né? O apêndice, ele é opcional, é um texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, identificados por letras maiúsculas, consecutivas, travessão e títulos, precedidos da palavra apêndice, em caixa alta, tá vendo? Apêndice A, espaço, travessão e o nome o título dado ao apêndice. Lembrando que a diferença entre o apêndice e o anexo é que o apêndice é elaborado pelo autor do trabalho, e o anexo é uma ferramenta que você trouxe de fora, tipo um formulário de uma instituição que você utilizou para aplicar na elaboração do seu trabalho. E isso é anexo. Agora, se você que elaborou o formulário, se torna um apêndice, tá?
O anexo ele também é opcional, é um texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de comprovação, fundamentação e ilustração, identificados por letra maiúsculas consecutivas, travessão e título, precedidos da palavra anexo. É a mesma formatação que o apêndice, tá? O índice ele é opcional, é uma lista de expressões ordenadas de acordo com algum critério que localiza e remete para as informações contidas no texto. Ele é elaborado de acordo com a BNT 6034. Normalmente, o que a gente encontra em índice é no final de livro extenso, né? Ou um livro mais específico, de uma área específica, né? É comum a gente encontrar apêndice. Índice. As regras de apresentação, o formato, texto na cor preta, papel branco ou reciclado no formato A4. Elementos pré-textuais devem iniciar no anverso da folha. As margens devem ser anverso esquerda e superior, 3 centímetros, direita e inferior, 2 centímetros, verso direita e superior, 3 centímetros, esquerda e inferior, 2 centímetros. A fonte é tamanho 12 para todo o trabalho, inclusive capa, exceto para citações de mais de 3 linhas, notas de rodapé, paginação, dados de catalogação, legendas e fontes, tamanho menor e uniforme. Normalmente utilizado tamanho 11 ou 10, tá? O espaçamento. 1,5 entre as linhas, exceto para citações com mais de 3 linhas, nota de rodapé, referência, legenda, natureza do trabalho nas folhas de rosto e de aprovação, que é utilizado espaço simples. As referências no final do trabalho são alinhadas à esquerda e separadas entre si por um espaço simples em branco. Lembrando que elas não são justificadas, tá? Elas são alinhadas à esquerda. As notas de rodapé são separadas do texto por uma linha de 5 centímetros a partir da margem esquerda, com espaçamento simples entre as linhas. Alinhadas a partir da segunda linha da mesma nota, abaixo da primeira palavra, de forma a destacar o expoente, sem espaço entre elas. A numeração progressiva, elaborada de acordo com a 6024, expõe o interrelacionamento dos assuntos tratados no trabalho e facilita sua localização. Indicativo numérico em algarismos arábicos, precede o título da seção, alinhado à esquerda, separado por um espaço em branco. Não se usa qualquer sinal de pontuação entre o indicativo da seção e o título. Quando ele fala isso, é a questão do ponto ou, às vezes, do traço que se coloca após o 1 ou 2, né? Após o número da seção. De acordo com a 6024, não há nenhum tipo de pontuação, nem indicativo, tá? Então, você coloca o 1 ou 1.1 e o título daquela seção. Deixa eu diminuir aqui. Títulos de seção primárias começam no anverso de uma folha distinta e são separados do texto por um espaço em branco de 1,5. Os títulos das demais seções também são separados dos textos e os precedem ou sucedem por um espaço em branco de 1,5. Os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente, negrito, itálico, sublinhado, gradativamente conforme os níveis de cada seção, como eu mostrei para vocês lá no sumário. A mesma coisa, o sumário ele é cópia do que está no texto. Então, se você destacou a seção primária em negrito e caixa alta, o sumário tem que estar a seção 1, negrito, caixa alta, e assim sucessivamente, tá? E quando ele fala do espaçamento em meio, é referente aqui à seção primária, um espaçamento de 1,5 e o texto, tá? A forma como os títulos foram destacados no texto deve ser a mesma utilizada no sumário. Os títulos: errata, agradecimento, listas, resumos, sumários, referências, glossários, apêndice, anexo e índice, centralizados e sem indicativo, tá? Folha de rosto, folha de aprovação, dedicatória e epígrafe não possuem títulos, ok? Paginação, elementos pré-textuais, páginas contadas, mas não enumeradas, a partir da primeira folha da parte textual, que seria
provavelmente a introdução, a numeração em algarismos arábicos no canto superior direito, a 2 centímetros da borda superior, ficando o último algarismo a 2 centímetros da borda direita do anverso, ou esquerda do verso. Trabalhos com mais de um volume, sequência única de numeração do primeiro ao último volume. Apêndices e anexo, numeração em sequência ao texto principal. As citações são apresentadas conforme a ABNT 105.20. A gente teve até treinamento essa parte da manhã sobre a questão das citações, então é válido a gente depois dar uma olhadinha nos vídeos que vão estar disponíveis, né, no canal, que ela mudou recentemente, não tão recentemente, mas é uma das que mais teve alterações, né, da normalização, da BNT. Equações e fórmulas destacadas no texto para facilitar a leitura, numeradas quando necessário com algarismos arábicos entre parênteses. É permitido o uso de entrelinhas maior na sequência do texto, para comportar seus elementos. Quando fragmentados em mais de uma linha, deve ser interrompida antes do sinal de igualdade ou depois de outros sinais. As ilustrações. Elas devem ser citadas no texto e inseridas o mais próximo possível do trecho a que se refere. Na parte superior, palavra designada, exemplo, quadro, seguida do número de ordem, no caso seria quadro 1, e espaço, travessão, espaço e o título. Na parte inferior, a fonte consultada, que ela é obrigatória, mesmo se for do próprio autor, legendas, notas e outras informações. As tabelas são identificadas na parte superior, palavra designificativa, seguida do número de ordem de ocorrência no texto, travessão e título. Elas são padronizadas conforme a norma do IBGE de 1993. Tá? E é isso. E também tem as questões das referências, que também tem uma norma, que é a 6023. Caso vocês precisem também, eu acredito que já teve treinamento da norma 6023, e também é um vídeo interessante para a gente possa visualizar, para englobar toda a questão do trabalho acadêmico. Tá? Então, temos dúvidas? Ou foi muito rápido na apresentação? Não, você foi bem precisa, assim, foi rápido, né? Mas se o pessoal pode ir perguntando agora, né, Bruna, as dúvidas que ficaram, se você quiser mostrar, por exemplo, manualmente, né, no Word, como que faz, por exemplo, para colocar as margens. Claro, faço agora, só me deixa eu só abrir o Word. Uhum. Eu acho que na prática facilita, né? E vai surgindo dúvida, né? Uhum. Então, aqui, vamos na questão do sumário, que eu acho que é uma questão que a minha tela continua sendo compartilhada, Yara? Conseguem ver minha página ainda, do Word? Sim. Sim? Ah, obrigada. Então, vamos na questão do sumário, que eu acho que é uma questão mais problemática na hora de a gente montar, né? Para a gente montar a seção primária, teoricamente, vamos colocar como introdução, tá? Aqui. Para mudar a fonte, aquela fonte tradicional, né? A Times, número 12, negrito. Vou colocar aqui 1.1. Que a gente possa visualizar.
Então, aqui a gente tem duas seções, que seria o nível 1 e nível 2, tá? Para fazer o sumário, a gente vai em referências, sublinha, né, o texto da introdução 1 e coloca nível 1. Ele é o nível 1. Aqui no 1.1 seria nível 2, e assim sucessivamente. Ele já considera como nível 2. Mas caso ele não considerasse, eu clicaria aqui no nível 2, tá? E aí, deixa eu inserir aqui uma folha em branco, para que possa aparecer para a gente o sumário. Referência. E aí, vou solicitar um sumário automático. Peraí que eu fiz besteirinha aqui. E aí, para a gente atualizar o sumário inteiro, é o índice inteiro. Se a gente for atualizar só a página, atualizar só a página, tá? E aí ele vai aparecer. Era para aparecer, peraí. Como atualizado aqui, ó. Deixa eu ver se ele tá como. Deixa eu excluir aqui, para a gente fazer direito. Isso. Aí ele vai ficar assim. Então, a questão do sumário é sempre a gente colocar o nível, toda vez que a gente vai criando um nível, a gente vai colocando a que nível ele pertence. Ah, Bruna, eu tenho um trabalho com mais de 3 níveis. Então, você vai ter que vir aqui em sumário e personalizar o seu sumário. E aqui você vai colocar mais de 3 níveis, e quantos níveis você precisar. E aí ele vai aparecer aqui, ó. Então, eu vou botar 5 níveis que eu vou utilizar. Quando for aqui adicionar, ele vai aparecer até o nível 5, tá? Na questão da legenda, da questão da figura, de quadro, se você quiser fazer uma listagem de forma mais prática, o Word, ele te facilita nessa questão aqui. Você consegue colocar na imagem, em cima da imagem, se é figura, se é quadro, e caso não tenha o rótulo aqui, porque ele só te dá o rótulo de equação, figura e quadro e tabela. Você pode criar um novo rótulo, colocando o título, o significado da imagem, né? Se é um quadro, se é uma tabela, enfim. E ele vai identificar para você aqui. E ele vai contando. Conforme você vai anexando essa informação para ele, ele vai contando se é figura 1, figura 2, se é quadro 1, 2, e aí no final você consegue fazer a mesma coisa com o sumário. Você criar uma lista, que é aqui, ó. Inserir índice, que ele vai te dar, da mesma maneira que o sumário, tá? Deixa eu ver. A questão da margem. A minha já está padronizada, né? Mas caso não tivesse... Ixi, travou. Caso não tivesse a margem, é a mesma coisa do sumário. Você vai no finalzinho da margem, do ícone da margem, e tem ali personalizar. Aí você vai personalizar de acordo com o tamanho da margem. Isso é interessante também saber, não só para trabalhos acadêmicos, é que às vezes uma publicação de artigo, de alguma revista, eles pedem uma formatação diferente. Então, vocês já sabem a forma que pode atualizar e modificar. Uma informação importante que isso não é muito usual, mas quando a gente necessita, a gente não sabe fazer. Quando você tem que transformar uma única página do trabalho em paisagem, você vai clicar no texto, que tem que ser em paisagem,
aqui, vamos dizer, e aqui você aplicar ou no documento inteiro, a partir deste ponto, e quando você sublinha o texto, ele fala somente nessa página. E aí você consegue colocar somente uma única página em paisagem ou em retrato. Então, essa informação é importante porque, às vezes, a gente precisa colocar um mapa, uma imagem maior, e a gente não sabe virar somente uma única página, né? A gente vira o trabalho inteiro, tá? E aqui a gente tem como formatar. Bruna, você volta lá nessa questão da paisagem para ficar só uma página, aí eu clico a partir desse ponto? Então, aqui, eu vou escrever um texto, peraí. É porque eu não estou com imagem aqui, deixa eu ver se ele vai fazer com um texto, peraí. Você vem aqui, né, e cadê? Aqui. E aí você coloca a paisagem. Deixa eu ver se ele... No texto selecionado. Ver se ele vai deixar eu fazer com... Tá vendo? Uhum. Não, entendi. Beleza. Aí ele fica a parte em paisagem e a outra página em retrato. Tá? Isso é uma informação importante porque às vezes surgem uns trabalhos assim e a gente fica desesperado, que a gente não sabe como realizar. A gente também tem a opção de colar a formatação, que isso aqui ajuda muito, muito mesmo. Que às vezes o Word dá umas dicas na gente que a gente não consegue formatar de acordo com o que você tem, com o nível que estava formatado. Então, você vai no nível que você quer que esteja igual, você copia a formatação com esse pincelzinho aqui, e aí você, assim, ó, copiou, e aí eu jogo para a introdução como se eu tivesse que copiar a minha formatação, né? Então, isso facilita muito, que às vezes dá umas encrencas no Word, né? Aqui na questão do parágrafo, você tem como definir o seu padrão. Então, o que seria tá vendo? Todos os documentos baseados nesse modelo ou somente esse documento? É interessante você colocar a questão do e-mail, a questão da primeira linha 1,25, sem espaçamento, que aí a gente coloca um 0 aqui, né? E aí a gente consegue criar um modelo, pelo menos para esse documento, para você não ir e voltar toda hora mexendo na formatação, tá? Ótimo. E na hora que você terminar aí, de mostrar esses detalhes, eu acho que seria interessante também, se você puder, mostrar o template, né? Porque o template já está padronizado do que é o trabalho acadêmico, né? E como se diz, como se fosse um resumo de tudo que a Bruna falou até agora. Isso. E aqui, eu acho que eu vi uma mensagem, não passei rápido o olho. Alguém está perguntando sobre a paginação, né? Isso, aqui, a Elisiane, ela acabou de perguntar sobre como inserir as páginas, tá? Enfim, a página, ela é um problema para todo mundo, não tem jeito. Eu posso falar para você a regrinha, mas às vezes a regrinha ela não funciona. Aqui no template tem escrito como faz passo a passo, mas às vezes não sei o que acontece no Word. Não sei se é só comigo, mas às vezes ele não vai. Às vezes eu utilizo este tipo de ferramenta aqui. O template, ele já está prontinho, literalmente. Você só vai preencher de acordo com as informações do seu trabalho. A trazer a sua ficha catalográfica, para colocar o nome do autor, o título, mas ele já vem com a estrutura. A margem já está pronta, o espaçamento já está pronto, o sumário já está pronto, então os níveis já definidos já está no sumário, né? Então fica muito mais fácil de começar do que começar do zero, tá? E ele vai explicando o resumo, como ele tem que ser separado. Então, é bem interessante fazer o uso dessa ferramenta que está no site da Bibliotecas UFO, serviços, tutoriais, e lá tem todos os tutoriais, tanto que eu apresentei para vocês, quanto o template, tá? Então, aqui da página, não vou mostrar nesse aqui não, porque esse aqui está muito certinho. O que eu utilizo, às vezes, a ferramenta tem o passo a passo ali, mas eu uso, às vezes, quando ele não quer ir comigo, número de página, fim de página, né? Eu normalmente coloco esse aqui, e aqui eu formatar o número de página. Iniciar em,
e aí às vezes eu coloco, tipo, passou, a introdução é na página 6, né? E aí eu coloco, e aí ele começa a contar a partir de lá. E isso se você fizer a quebra de página, tá? De seção, que é interessante para que ele não esteja associado à primeira, tá? Senão ele vai continuar contando. Então, se aquele jeito não funcionar, essa é uma outra ferramenta que você pode utilizar, tá? Bruna, Sim, sim. só lembrando assim, que para trabalho acadêmico é no início da página, né? No canto superior. Sim, sim. Sim, no início da página. É eu que utilizei errado. No início da página, isso aqui. No canto superior. Isso mesmo. E se você puder mostrar o local que chega ao template e esse material que você ensinou também, é ótimo, porque aí para futuras consultas, né, eles podem consultar na página mesmo. Se puder só entrar na página da biblioteca. O meu já vai direto em serviço, mas eu vou colocar do início para a gente mostrar. Só um pouquinho que ele está bem lento hoje. Enquanto ele vai abrindo, eu vou mostrar para vocês no template a questão do... Peraí, deixa eu mostrar. Da tabela, né? Na questão específica, né? A tabela, espaçamento, a legenda e sempre tendo a fonte, tá, gente? Tanto de ilustração quanto de tabela, quadro, sempre tendo a fonte. E o ano, né, se possível, tá? Deixa eu ver com esse aqui já abriu. Aqui. Biblioteca Azul, tá? A gente vai em serviços. Ele vai dar uma lista, a gente vai até tutoriais. Você tem que ter um pouco de paciência hoje, ele tá mais devagar. Aqui, tutoriais. E nos tutoriais tem todos eles. Todos que a gente está dando nessa semana estão aqui. Artigos científicos, citações, periódicos, projetos de pesquisa, post técnico, referência, apresentação de trabalhos acadêmicos e o template que eu acabei de apresentar para vocês, tá? E lembrando que vocês podem solicitar os treinamentos também, que aí é por aqui, serviços relacionados, treinamentos, preencher o formulário e fazer a solicitação, né, de qualquer treinamento ofertado pela biblioteca. É o serviço de descoberta, normalização, gerenciadores de referência, tá? Acho que é isso. Tem mais dúvidas, gente? Eu sei que a dúvida só vai aparecer conforme a gente vai fazendo o trabalho, e ela aparece de verdade. E parece até que a gente não consegue nem resolver, mas acho que é mais uma questão de formatação do que uma questão das normas em si, né? Aproveita a oportunidade, gente. Pergunta aí. Que bate o desespero. Vamos explorar os conhecimentos da Bruna. Ninguém tem, então acho que você pode dar a provinha, Bruna, porque ninguém entendeu. Imagina! Ô, Bruna, eu queria só... É porque a questão da página, né, quando você transformou em paisagem, eu fui testar aqui e todo o meu trabalho, depois daquela página, ficou em paisagem. Aí, essa aqui, será que eu fiz de errado? Isso pode acontecer. Aí você vai pegar todo o texto depois do seu trabalho e colocar em retrato. Mas aquela página vai permanecer. O restante eu ponho em retrato. Aí você vai colocar o texto adiante na outra forma que você quer. Ah, sim. Tá? Se isso acontecer, porque normalmente a gente já transforma quando o trabalho já está pronto. Então, a gente consegue transformar só uma. Mas como você ainda continua escrevendo,
ele vai fazer essa modificação. Aí você coloca a partir do texto que você não quer e transforma em retrato. O meu já está pronto, mas então eu vou fazer isso que você falou. As próximas páginas eu transformo em retrato, né? Isso. Então, beleza, muito obrigada. Mas você conseguiu sublinhar, tipo sublinhar só a parte que você queria? Eu selecionei, né? Só a parte que eu queria. Só que aí transformou tudo. Tudo aí eu você selecionou e colocou naquele campinho que ele fala aqui, ó. Aqui, deixa eu mostrar aqui para você. Aí eu transformei para isso. Aí aqui, aplicar em. Ah, tá. Valeu. Eu não tinha visto isso, não. Muito obrigada, viu? Nada, imagina. Ninguém mais, gente? Eu vou pedir vocês a gentileza de preencher aqui a lista, tá? Aqui em notas compartilhadas também, eu deixei algumas informações, né? Como para vocês acessarem a programação completa, né? Hoje é o nosso último dia da Semana Nacional do Livro da Biblioteca, com um treinamento que encerra agora às 16 horas, sobre o gerenciador de referências Otero. Então, caso queiram participar, também será um prazer, tá? Aqui nós temos também os certificados, né, que estarão disponíveis na plataforma CIEX a partir de dezembro, tá? E quem conheça nossos treinamentos, né? São todos os treinamentos que nós oferecemos, igual a Bruna ofereceu esse, mas esse treinamento ele é oferecido durante todo o ano, seja de forma individual ou em grupo, ou também de forma presencial ou remota. Então, a gente oferece treinamentos de normalização, né? E aí de normalização de trabalhos acadêmicos, referências, citações, como também o treinamento de currículo Lattes, tá? Para depois quem tiver interesse, e também o treinamento dos gerenciadores de referência, como o Zotero, o Mendeley, tá? Então, caso vocês queiram participar de algum desses, aí para vocês solicitarem, né, os treinamentos, eu vou pedir à Bruna para mostrar também lá onde que eles podem solicitar. Você faz essa gentileza, Bruna? Assim, deixa só a página carregar aqui. Uhum. Não, aqui, ó, eu posso abrir por aqui, ó, que ele já viu, não precisa de saber, não. Ah, mas é porque é você que está compartilhando, né? Não, mas eu já parei, pode abrir para você. Então eu vou compartilhar aqui, tá? Vou pegar aqui como apresentadora de novo. Então, vocês podem entrar aqui na página da biblioteca, bibliotecas.ufo.br. E realmente hoje está bem lento, viu, gente? Foi por causa da chuva ontem, eu acho. Será? Pode ser mesmo. Mas enquanto isso também aqui, ó, a gente tem as bibliotecas no YouTube, onde todos os treinamentos que já foram oferecidos ficam disponíveis lá. Inclusive esses, né, que estão sendo oferecidos agora, em dezembro também estarão disponíveis nesse ambiente, para que vocês possam assistir, né, e relembrar, tá? Aqui, olha, então, para vocês solicitarem os treinamentos, vocês vêm aqui na página da biblioteca, que é bibliotecas.ufo.br, vem aqui na linha treinamentos,
Yara. Gente, só um minutinho, por gentileza, que eu acho que a Yara, a conexão dela caiu, por gentileza. Uai, gente, a minha conexão caiu. Vocês me perdoem. Nada. Foi só eu que caí? Só. Eu acho que só. Uhum. Então, só voltando aqui, aí é que vocês escolhem, né, os tipos de treinamentos que a gente oferece. Yara não está compartilhando. Não? Não. Não. Caiu também. Você passou para você? Passou, Passei, né? Aí aqui aqui tem, né, os tipos de treinamentos que nós oferecemos, né? Inclusive aqui currículo Lattes, pesquisa em base de dados. Então vocês escolhem o tipo de treinamentos e vem aqui preenche, por exemplo, com os dados de vocês e a gente informa, né? O link que, se for remoto, né, que a gente vai fazer um encontro virtual, qual que é o dia e horário, tá? Para a gente fazer esse agendamento. Então, a confirmação vai ser por e-mail, certo? E aí, agora, a gente fica um tempo aqui disponível para ver se vocês ficaram com dúvidas, né? Que a Bruna possa nos esclarecer. E caso... Desculpa. Eu coloquei no chat o link para o formulário. Caso necessite. Tá? Perfeito, Bruno. E caso, né, ninguém tenha dúvida, a gente dá por encerrada a sessão, né, já agradecendo desde já a presença de vocês, né, em todo a Semana Nacional e principalmente nessa capacitação. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém, gente, não, gente, fala alguma coisa. E aí, então, é só vocês preencherem a lista e aguardarem, né, agora os certificados, tá? E muito obrigada. Obrigada a todos. Bruna, obrigada, viu, pela sua participação, por você estar aqui conosco. Sinta-se convidadas para as demais semanas, né, e para os demais eventos, tá? Perfeito. Muito obrigada pelo convite e pela oportunidade, sem dúvida. Nós é que agradecemos. E você vem visitar a gente aqui na biblioteca aqui do Moarama, tá? Pode deixar. É um prazer te conhecer. Né? Mesmo que seja tão à distância, né? Em breve a gente se encontra.